Tudo bem, jovens? Vamos fazer agora um exemplo de eficiência energética de uma residência. Para começar a análise, a gente tem que utilizar a conta de luz do cliente. No final da conta de luz, a gente encontra o consumo dos 12 últimos meses desse cliente. A gente pega o consumo dos 12 últimos meses e a gente faz uma média. Esse cliente, ele mudou recentemente, não tinha os 12 últimos meses. O normal é a gente utilizar os 12 últimos para fazer a média. A média do consumo do cliente deu 198,5 kWh. A gente observa que esse cliente tem um medidor do tipo trifásico. E um dado importante é que o consumidor do tipo trifásico é obrigado a pagar no mínimo 100 kWh por mês. Então não faz sentido eu fazer um sistema para economizar 190 kWh, sendo que ele tem que pagar um mínimo de 100 kWh todos os meses. Nesse sentido, a energia que a gente tem que compensar é de 98,5 kWh. Depois da análise da conta do cliente, a sua empresa tem que fazer uma visita técnica ao cliente. Nessa visita, você tem que enumerar os principais consumidores de energia daquela residência ou daquela empresa. No caso de uma residência, os principais consumidores são o chuveiro, a geladeira. Essa residência também tem um forno elétrico, uma máquina de lavar, duas televisões, dois computadores e 18 lâmpadas. Não é preciso listar tudo, por exemplo, um liquidificador, uma sanduicheira ou uma máquina que é ligado poucas vezes por semana não precisam estar nessa lista. Então a gente estima cerca de 15% da energia total do cliente em diversos. 15% de 198,5, 29,8 kWh. A potência unitária de cada equipamento tem que ser lançada. A gente encontra essa potência na placa do equipamento ou consultando as tabelas do Inmetro se o equipamento for recente. Se for um equipamento muito antigo, a gente tem que optar por medições elétricas, com a utilização de um watímetro, por exemplo. Alguns watímetros têm até a opção de consumo de energia, então eu poderia ligar esse watímetro na tomada da geladeira e ver quanto a geladeira consome em 24 horas. Multiplicando a quantidade de equipamentos vezes a potência unitária, eu tenho a potência total dos equipamentos. Outro dado importante é o tempo de uso de cada equipamento. Eu tenho que estimar esse tempo de uso visitando a residência, perguntando para o usuário do equipamento ou com equipamentos de medição. No nosso caso, eu estou estimando o tempo de uso de cada um desses equipamentos em horas. Se eu multiplicar o tempo de uso vezes a potência total de cada equipamento, multiplicado também por 30 dias e dividido por 1000, para dar a unidade em quilowatts vezes hora, eu vou ter o consumo de energia de cada um desses equipamentos que eu listei, totalizando 233,5 kWh por mês. Mas a conta do cliente deu um valor de 198,5 em média. Qual o valor está errado? Eu digo que a nossa estimativa ela não está ainda acertada. O que a gente tem que fazer é ajustar os valores de potência e de tempo até chegar no valor bem próximo ou igual ao consumo médio dessa residência. Fiz uma segunda análise das minhas estimativas e descobri que a potência que eu coloquei no chuveiro era uma potência total, sendo que o chuveiro, na maioria das vezes, funcionava numa posição de temperatura intermediária, consumindo menos potência. Também vi que o tempo de uso de alguns equipamentos era menor do que eu tinha previsto. Então, fazendo esses ajustes, consegui chegar no valor de consumo idêntico à média de consumo dessa residência. A próxima etapa é a análise de oportunidades. Nessa etapa, temos que levantar hipóteses para cada um desses consumidores para economizar energia elétrica. Por exemplo, o chuveiro. O chuveiro eu posso trocar por um aquecedor solar, por exemplo. A geladeira poderia ser trocada para um modelo mais novo ou um modelo de menor capacidade? O forno elétrico, a máquina de lavar, a TV e o computador não são tão antigos, então não vi sentido em prever uma economia para esses itens aqui. Já a iluminação com a iluminação fluorescente, resolvi trocar por lâmpadas a LED nessa hipótese. E eu deixei aqui a pergunta, será que vale a pena a instalação de placas fotovoltaicas? Vamos respondê-la daqui a pouco. Na sequência, vamos estimar quanto será a economia de energia. Se eu trocar o chuveiro por um aquecedor solar, eu não vou mais gastar energia elétrica com esse chuveiro. Então eu vou ter uma economia de 54 watts, o que representa R$ 45, considerando uma tarifa de 83 centavos. Trocando a geladeira por uma geladeira mais econômica, eu considero que a nova geladeira vai consumir 75 watts, ou seja, 22,5 kW por mês.
gerando uma economia de 22,5, que daria mais de R$ 18 todos os meses de economia. Trocando a iluminação fluorescente por lâmpadas de LED e considerando uma lâmpada de 9 watts, calculo que teríamos economia de 6,5 kWh por mês, o que resulta em mais de R$ 5 de economia. O valor da nossa conta de energia, considerando a instalação de um aquecedor solar, a troca de uma geladeira e a troca das lâmpadas, passaria de R$ 165 para R$ 96 estimados. Para cada um desses itens, temos que fazer o cálculo do retorno do investimento. Então, para instalar um aquecedor solar, estimei a instalação em R$ 4.500. A troca da geladeira eu estimei em um custo de R$ 2.000. As lâmpadas, custando R$ 10 cada uma, seriam investidos R$ 180 para a troca de todas elas, totalizando um investimento, um gasto de mais de R$ 6.000. Se eu dividir a economia pelo investimento e ainda dividir por 12 para ter o resultado em anos, eu vou ter o payback em anos para esses investimentos. E se eu fizer um investimento total, eu vou ter um payback em 8 anos. Ou seja, em 8 anos a economia de energia vai passar a compensar. Mas por que a instalação de energia elétrica fotovoltaica não seria tão interessante nesse exemplo? Para isso acontecer, eu teria que ter um investimento de mais ou menos R$ 6.000, o que é bem superior ao investimento que eu fiz no aquecedor solar, por exemplo. A minha conta de energia com os itens que eu instalei vai reduzir para 115,5 kWh por mês, mas eu sou obrigado a pagar uma tarifa mínima de 100 kWh. Então, mesmo instalando as placas solares, eu teria uma economia de só 15 kWh por mês. E isso não me daria um payback de curto prazo, não valeria a pena instalar as placas solares. Muita gente coloca a instalação de placas solares como a primeira alternativa de eficiência energética. Na verdade, a gente tem que buscar economia de energia para depois buscar fontes alternativas de energia. Feita essa análise, eu vou fazer uma apresentação e mostrar isso para o cliente. Como a gente viu, a gente só tem uma estimativa de valor, então esses valores podem ter um erro de até 20%. E o cliente tem que ficar ciente dessa possibilidade. Vou redigir um contrato e assinar esse contrato com o cliente para saber se o projeto vai ser realizado em etapas ou tudo de uma vez. E nesse contrato tem que ficar claro quais economias de energia o cliente vai ter. Além disso, é muito interessante a busca de financiamento para essa economia de energia. É importante que a sua empresa busque oportunidade de financiamento baseado nessa economia. O que isso significa? Vou tentar exemplificar um prédio que tem um consumo de R$ 10.000 de energia todos os meses. A sua empresa fez uma análise e se ele investir R$ 200.000, ele vai conseguir zerar a conta de luz dele. Então ele pagava R$ 10.000 por mês, se ele investir 200, ele vai conseguir zerar a conta de luz. Mas ele não tem R$ 200.000 em caixa. Então sua proposta iria ser facilmente recusada. Se você conseguir buscar um financiamento que ele pague menos que a conta de luz, por exemplo, R$ 8.000 por mês, e com esses R$ 8.000 ele consiga quitar esse financiamento, por exemplo, em 6 ou 7 anos, o síndico desse condomínio vai entender que ele vai fazer um investimento, porque as placas solares têm uma vida útil de mais de 20 anos. Então você provavelmente vai conseguir fazer esse tipo de negócio. Uma vez que o cliente escolha uma das hipóteses apresentadas e assine um contrato de performance, a sua empresa tem que fazer a especificação dos equipamentos, montar um projeto de implementação e elaborar uma lista de materiais, além de um cronograma de execução. E uma vez finalizado e implementado tudo, a sua empresa tem que acompanhar se a instalação dos equipamentos teve a economia pretendida ou não, até para melhorar as próximas estimativas nos próximos clientes. E na nossa matéria, vocês vão ter que fazer um projeto de eficiência energética residencial, que vocês podem fazer sem sair da casa de vocês. No pré-diagnóstico, vocês têm que apresentar no mínimo 3 hipóteses com cálculo de payback de cada uma dessas hipóteses. Uma das hipóteses tem que utilizar a geração de energia renovável, e aqui eu sugiro a geração fotovoltaica, que a gente vai aprender no próximo capítulo. E o pré-diagnóstico pode ser apresentado ao vivo para mim e para a turma, ou por meio de um vídeo relatório de no máximo 7 minutos. Eu, como cliente, vou escolher um conjunto de hipóteses e aí vocês vão elaborar o diagnóstico energético, conforme a gente já falou, com todos os detalhes da escolha do cliente e, novamente, a gente vai ter uma segunda apresentação por vídeo ao vivo ou vídeo relatório de no máximo 7 minutos. Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade para colocar suas dúvidas no fórum, no chat ou mesmo por e-mail. Abraço e até a nossa próxima aula.